nosso espaço do podcast Em Sintonia com Você. Eu sou a Liliane Bilix e hoje estarei aqui junto com a Aline Fraga para a gente conversar um pouquinho a respeito de sentimentos. Olá, eu sou a Aline Fraga, sou terapeuta de mulheres, trabalho com o feminino, com a dança, com vários processos para despertar a energia feminina, essa reconexão. Obrigada pelo convite, por estar aqui, muito feliz de estar nesse momento. Muito obrigada, o prazer é nosso. Então, Aline, o que mais carrega a sua energia? O que mais carrega a minha energia, acredito que seja fazer as coisas que eu gosto, no sentido de estar sozinha. É uma coisa que me recarrega muito, assim, que eu preciso desse momento de estar comigo mesma. E as ferramentas que a gente tem, né? A dança, estar também com outras pessoas que a gente gosta, estar com amigos, com a família. Tem, né, esses momentos. Essas conexões são especiais. Maravilha. Qual é o tipo de cansaço emocional que ninguém percebe? Acredito que o cansaço que ninguém percebe é quando a gente se desconecta de si mesma, né? Quando a gente tenta manter um personagem ali. Eu vejo isso muito em mulheres que acabam assumindo a postura de mães, de dar conta de tudo, né? Da família, da casa, e vão também engolindo e vão anulando as suas emoções para tentar parecer forte, para tentar parecer dar conta de tudo, né? Então, quando acontece isso, em algum momento esse cansaço vai chegando num extremo, né? Porque não é visto ali, não é sentido. Muito bem. E você acredita que algumas pessoas confundem autocobrança com amor próprio? Sim, muito, porque as pessoas acham que amor próprio é cuidar do externo, ou é estar sendo vista, sendo aceitada, né? Sendo valorizada. E esquecem que o amor próprio ele vai muito mais pro lado de aceitação e não de querer estar perfeita, né? De não buscar essa perfeição no externo, então de realmente estar bem consigo mesma. Então muitas pessoas acabam confundindo isso, achando que tem que estar dentro de um padrão, né? Na nossa sociedade nós temos muitos padrões de beleza ou de ter que produzir, ter que fazer as coisas, né? Entendi. Qual emoção costuma parecer disfarçada de irritação? Acho que várias, assim, mas a principal, acredito que é a tristeza, é a solidão, assim, porque muitas pessoas ficam querendo esconder isso e querendo ser fortes, né? Não sentir, e de alguma forma o que não é visto ali acaba sendo colocado para fora, né? Então, na nossa sociedade também, que as pessoas não podem sentir, né? Muito mais valorizado o fazer, o estar sempre bem, o estar sempre feliz, a vida perfeita que a gente vê nas redes sociais, né? E a dança, ela traz esse sentimento, né? Tu consegue trabalhar a dança trazendo ele de uma forma um pouco mais expondo, né, o sentimento como a tristeza. Então, para nós que a gente pratica e gosta, quando a gente tá triste, ela automaticamente ela muda teu estado de humor, né? Ela traz para uma outra energia, né? E muitas pessoas acham que eu tenho que estar bem para dançar, ou que eu só danço quando eu estou feliz. Ou olham as pessoas dançando e acham que as pessoas estão felizes só por estarem ali. Mas às vezes justamente aí que eu preciso, né? Quando eu não estou bem, quando eu estou triste, quando aconteceu alguma coisa, eu preciso transformar essa energia, né? A dança acaba movimentando e realmente transformando o nosso estado emocional. Então, não que a dança vai resolver todos os problemas, mas ela ajuda muito a ir liberando essas emoções que às vezes a gente nega, né? Que não pode estar triste, que é ruim estar triste. Então, também é importante a gente
ter esses sentimentos, porque são normais do ser humano, mas dar vazão para eles, assim, né? Transformar eles, porque podem ter muita potência, né? A própria irritação, a raiva, né? Quando a gente está com raiva, muita gente, eu não tenho raiva. Mas a raiva reprimida pode ser transformada em energia de ação, de colocar as coisas para frente, né? De fazer mesmo. Muito bem. É uma forma de cura, né? Um escape de cura. Se a autoestima tivesse uma voz, o que ela pediria hoje para as pessoas? Acho que ela pediria, assim, para pare de querer tentar provar para os outros o seu valor. Pare de querer tentar ser aceita, né? Olhar só para o externo e comece a olhar para dentro, olhar para o interno, valorizar aquilo que é de bom, aquilo que a gente tem de melhor, né? Então, acho que é isso que a autoestima nos pede, assim, para que a gente realmente se olhe com acolhimento, sem julgamento ou sem querer, né, tentar parecer algo que a gente não é. Ser o que tu é na sua essência, né? Sem Isso, máscara, sem... Isso, porque é aí que vem o caminho de realmente ter a autoestima, né? Então, autoestima, eu estimo a mim mesma, né? Então, me acolher, me amar do jeito que eu sou, acolher também as imperfeições, né? Acho que esse é o caminho, assim. O que mais afasta alguém da própria essência? Que afasta alguém da própria essência, eu acredito que é viver no automático. Tu se preencher com muitas coisas, com muitos compromissos, aquilo de dizer, né? Hoje tá muito, tô com a agenda cheia, Tá muito corrido. Tá na correria, tô sem tempo, como se fosse algo bom, né? No sentido de, eu sou uma pessoa ocupada, mas isso às vezes, né, pode estar relacionado a querer realmente fugir, né? Querer... E acaba gerando essa desconexão, porque quando tu consome muito externo, coisas externas, informações externas, muitos conhecimentos que às vezes tu não aplica, né? Tu acaba não se conectando também com o que é teu, né? Com realmente o que tu gosta, qual é a tua opinião naquilo, como tu se sente. Então, eu acho que é realmente se conectar mais com o sentir, né? Trazer o que eu sinto, o silêncio, né? A meditação, então, essas práticas que trazem a própria dança, né? Si, estar ali, né? presente, sentindo os movimentos, o que aquilo te transforma, no que toca em ti, isso já tá em conexão. É uma meditação ativa, né? Que é tu estar no presente. Acho que daí a gente traz a presença para nossa essência, né? Então é estar sentindo o corpo, sentindo o ambiente, o contato com as pessoas e não só estar ali no automático sem estar conectada, né? Existe alguma dor emocional que o tempo sozinho não resolve? Eu acho que é a dor emocional que a gente evita sentir, aquela dor que a gente vai colocando para baixo do tapete, que vai deixando ali, achando que o tempo sozinho vai curar, né? O tempo até ajuda, assim, a né, passar um pouco aquela aflição inicial, assim, mas realmente tem coisas que a gente precisa olhar com consciência, né, e quando a gente abafa algo, quando a gente não quer sentir algo, isso tende a voltar até em sintomas físicos, né, até em emoções não sentidas podem até virar doenças físicas, né? De acordo com a medicina chinesa também, as emoções são responsáveis pelas próprias doenças, né? Então, essa desconexão do sentir, às vezes o tempo não ajuda. De alguma maneira, de algum momento, ela vai ter que ser vista. Ser trabalhada, né? Nem que seja por livre e espontânea vontade, né? Através do amor que a gente fala, que a pessoa realmente cansa de ficar naqueles padrões ali, que é olhar para isso,
ou realmente através da dor, que aí começa, né, a aparecer sintomas, e aí a pessoa vai ver que é aquela emoção ali que tá pedindo para ser vista, para ser curada, para ser olhada. Para ser acolhida, né? Às vezes quando a gente acolhe as nossas sombras e trabalha ela com alto amor, com carinho, ela vai continuar doendo, mas ao menos ela vai ser trabalhada de alguma forma, né? E eu acredito que a humanidade tem isso, né? Como que eu vou trocar o meu lado sombrio se eu não olhar para ele? Eu preciso olhar, eu preciso ter consciência que ele está ali e colher ele, trazer ele com amorosidade. Então, só assim a gente consegue realmente transformar, né? Aquela sombra em luz, né? Então, Porque tudo faz parte, né? Se eu negar tudo que é negado, é esquecido, uma hora vem, né? Então é acolher todas as nossas partes, mesmo aquelas que doem um pouquinho. exatamente, são as que mais nos ensinam, né? As partes doloridas. Qual pequena mudança emocional pode transformar completamente uma vida? Eu acho que a mudança, assim, de realmente perceber que somos nós os responsáveis pela nossa vida e tomar de volta esse poder, assim, né? Então, muitas mulheres, que é o público que eu atendo, eu vejo que estão na posição de vítimas, de sempre achar que tudo é contra elas, né? E de sentir realmente nessa posição de fracas, né? A gente tá, tudo bem, precisa também em alguns momentos ser acolhida, né? Mas não é esse o caso, assim, é realmente observar que eu sou a responsável pelo que eu sinto, pelo que eu faço comigo. Então, não deixar na mão dos outros, né? Que os outros, o que o outro me fizer, eu vou levar aquilo para mim. Então, é assumir esse poder, assim. Eu acho que é uma grande virada, e para mim também foi uma grande virada quando eu comecei a olhar isso, né? Não, mas eu não sou o que os outros me fazem, né? Eu posso lidar com aquilo que eu recebi, o que que eu posso fazer com isso, né? O que que tá no meu alcance, o que que eu tenho dentro de mim que eu posso. E aí foi vindo as ferramentas, né? As terapias, a dança, enfim, como uma forma realmente de poder da gente transformar a nossa realidade, da gente querer transformar aquilo e assumir a nossa própria vida, as rédeas da nossa vida, né? Então acho que isso é uma virada emocional, assim, uma inteligência emocional de o que que eu estou fazendo, né? O que que eu estou deixando, como o outro me afeta, como as situações da vida, né, me afetam, se eu vou sofrer com aquilo, mas eu vou ficar no sofrimento ou eu vou seguir em frente, né? Vou ressignificar aquilo, vou trabalhar aquilo, mas o que eu posso fazer com isso? E aí, quando a gente começa a pensar dessa forma e agir dessa forma, não existe perdas, né? Porque tu nunca perde, ou tu aprende, né? Ou tu ganha. Então, sempre encarar como um aprendizado as coisas que acontecem. Muito legal, como um poder de transformação, né? Nós temos essa capacidade. O que você acha que as pessoas estão tentando preencher quando não conseguem ficar sozinhas? Eu acho que o vazio as dores, né? De serem elas mesmas, as feridas não curadas, as carências, mas também eu vejo muito assim no sentido da pessoa querer se ocupar com outra pessoa, ocupar o tempo dela ali para não sentir, para realmente não se olhar, né? Então, querer de uma certa forma fugir da realidade, se ocupando com tarefas, com trabalho, com outras pessoas, e não conseguem realmente ficar ali sozinhas com seu silêncio, porque às vezes o silêncio fala muito, né? O silêncio traz muitas verdades e nem sempre as pessoas estão preparadas para ouvir o seu silêncio, as suas verdades, as suas dores, aquilo que realmente aparece quando a gente tá. Quem tu é quando tu tá sozinha, né?
Essas duas perguntas é um pouco mais íntimo para conhecer um pouco mais da Aline, tá? Existe alguma ferida emocional que ainda dói quando você lembra da pessoa que era naquela época? Eu acho que muito do que eu falei aqui, né, já reflete que é o tempo que eu me abandonava, que eu deixava de fazer as coisas que eu gostava para ser aceita, para me encaixar em padrões da sociedade, né? Então, volta e meia, eu acho que a gente nunca tem uma cura 100%, né? Mas a gente consegue em alguns níveis ir curando. Mas volta e meia, em algumas situações, né? A situação às vezes vai lá e cutuca na ferida de novo, né? Então, para a gente ressignificar e olhar de novo para aquilo que ainda não a gente achava que já estava curado e às vezes não, né? Então, eu acho que é mais esse sentido assim de não me permitir, né, ser quem eu sou, de não me permitir também me deixar ser vista, né? Como a gente conversou antes aqui, de estar aqui falando, expondo, isso era um desafio muito grande para mim e ao longo das caminhadas eu fui entendendo que isso é importante, a gente colocar a nossa voz, a gente se expressar. Então, apesar, né, das feridas que a gente ainda tem em alguns níveis, assim, acho que sempre cada experiência é uma nova oportunidade de tu ainda curar mais um pouquinho daquilo, né? Então, até isso que hoje eu trabalho, né, nas mulheres, a gente não se abandonar e a gente fortalecer quem a gente é, independente se gostem ou não, né? Isso é incrível. Qual foi o momento mais solitário da sua vida, mesmo estando cercada de pessoas? Eu acho que, enfim, eu sempre fui mais solitária, assim, né? Eu sou filha única, na minha infância, apesar de ter amigos, assim, mas eu passava muito tempo sozinha também. E, enfim, alguns processos também depois de relacionamentos, né? A gente acaba passando por questões que ferem a gente. Mas nessa solidão, assim, eu fui também aprendendo a gostar de estar na minha companhia. Mas é um processo que às vezes a gente passa realmente por achar que tá sozinha, né? O próprio também caminhar, assim, que eu fiz até chegar como terapeuta, né? Então eu passei por questões de sensibilidade, de, né, sentir o que os outros não sentiam, de não saber explicar, de achar que eu tava sendo, que eu era doente, né? Passei por um episódio de depressão, mas depois eu entendi que era essa minha sensibilidade realmente, que eu não estava sendo acolhida, né? Então, nesse tempo, eu acho, nesse processo, eu me senti sozinha, assim. Até depois que a gente vai encontrando, né? A nossa tribo, a nossa família de alma, que são pessoas que também passam por questões parecidas e nos acolhem, assim, né? A dor do outro, ela transforma, né? A tua dor, ela pode ser a minha dor. E quando a gente chega num momento em que a gente escolhe estar aqui, deixando a nossa vulnerabilidade aberta, né? Mostrando para as pessoas que, além de terapeutas, nós somos humanas, nós estamos também em situações que doem na nossa alma. É uma forma de curar, né? O que eu curo em mim, eu tô curando em ti. O que tu cura em você, eu curo em mim também. É uma troca, e essa é a evolução da humanidade, né? Nós estarmos sempre buscando nos auxiliar de alguma forma. É verdade. E eu acho que muito quando a gente tá no papel de terapeuta, não é porque eu sou curada, eu tenho todas as respostas. Às vezes a gente tá com aquela dor ali e a pessoa que vem para nós é justamente aquilo. Então a gente fala pro outro o que às vezes é para nós. Sim, Então, com certeza. muitas vezes o mais beneficiado é a gente mesmo, Muito. né? A gente. E eu percebo, assim, ao menos a minha
visão, é como se eu fosse irmã mais velha. Porque geralmente quando tu vai atender alguém, um cliente teu, e tu percebe que ele tá na mesma estrada do que tu mesmo trilhou, tu vai dar uma percepção. Olha, eu quando sofri isso, eu passei por isso e eu agi dessa forma. Tu pode ter essa opção ou escolher outra. Mas de alguma forma tu vai estar orientando, né? E isso que é o legal, assim. Ao menos da minha percepção dos nossos trabalhos, do que a gente atrai, das pessoas que chegam até nós, são pessoas às vezes com as mesmas histórias de vida, né? Que passou pelo mesmo momento, que vivenciou do mesmo jeito. O terapeuta integrativo, a terapia, de forma geral, ela vem para nos acolher de alguma dor. E quando eu estou auxiliando o outro, assim como tu falou, eu também estou me curando, né? Com isso, com esse comportamento, com esse olhar mais amoroso, mais caridoso comigo mesmo. E essa que é a parte legal das terapias, né? E nada é por acaso, né? Então, quem chega até nós não é por acaso que ela se atraiu, que ela teve a sintonia, né? De estar ali, de buscar. Então, eu acredito muito nisso e também peço, assim, né? Que venham pessoas que eu possa contribuir, que eu tenha realmente algo para entregar ali. E sempre é muito assim, né? A gente só vai guiar o outro até aonde a gente já foi também, onde a gente já passou. Então, muitas vezes a gente vive muito realmente as coisas na pele para ter essa vivência, ter essa experiência e conseguir passar melhor para o outro, né? Apesar de que o outro também vai viver da forma dele, mas a gente tendo essa vivência, a gente consegue também ter mais propriedade daquilo, né? E é um caminho muito assim compensador, né, pra gente. A gente passa na pele, mas a gente também consegue transformar isso e passar adiante, né, a nossa vivência, a nossa experiência. Muito bem. Aline, nós te agradecemos muito pela tua disponibilidade de estar aqui conosco hoje para realizar esse podcast do Sintonia e que a gente possa futuramente, né, sermos parceiros para outros projetos. Com certeza. Eu agradeço muito, foi muito bom estar aqui conversando, compartilhando. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada.